É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Billy conduziu Lucy pelo corredor, mas ela não tinha ideia de para onde estavam indo. Desde que a filha deles, Julia, havia desaparecido, nada mais importava para ela. Há muito tempo ela havia se separado de seu marido, o pai da menina. Eles eram pessoas muito diferentes. Lucy, uma costureira de classe alta, trabalhava no teatro, costurando fantasias de épocas passadas. Uma mulher tranquila e sonhadora, ela se contentava com pouco na vida comum. O mais importante para ela era sua ligação espiritual com as pessoas ao seu redor. E Billy, o policial, como costumavam dizer, hoje o chamam de policial. Ele sempre quis que as coisas fossem como as pessoas. E estava disposto a sair do seu caminho para ganhar um carro de prestígio, com reparos caros. Ele se irritava com o fato de sua esposa não apreciar tudo, mas dar tão pouca atenção a ele. E, por outro lado, ele se irritava quando Lucy começava a falar sobre algo profundamente estranho para ele, sobre livros, literatura, música. Estou cansado de você, ele murmurava para si mesmo. Quando eles decidiram se separar, é claro, Julia ficou com a mãe. Billy não precisou fazer valer seus direitos sobre a filha. Além disso, Lucy não colocou nenhum obstáculo para que ele pudesse se aproximar da criança a qualquer momento. Naquela época, Julia ainda era muito jovem, e seu pai se lembrava dela 3 vezes por ano. No dia de Ano Novo, ele trazia um doce presente para a filha, ou no dia 8 de março, ele comprava apressadamente um monte de mimosas em algum ponto de ônibus, e no aniversário dela, ele aparecia com outro brinquedo fofo. Esse foi o fim de seu dever paternal. Mais tarde, ele finalmente se livrou da criança e não veio mais. Mas agora que Julia havia desaparecido, Lucy se voltou para ele. Ela sabia que a casa do pai era o último lugar aonde a filha iria, e que Julia talvez nem se lembrasse de onde Billy morava. Mesmo assim, Lucy ligou para seu ex-marido. De repente, ele ficou furioso e culpou Lucy por tudo. Foi ela quem se comportou de tal maneira que Julia fugiu. Sua ex-esposa havia roubado sua filha. E agora ele a estava arrastando pelo corredor. Lucy nem tinha percebido para onde ele a havia levado. Um corredor pintado de verde, portas com janelas de metal, e Billy abriu uma das celas e empurrou Lucy para dentro. A jovem ficou horrorizada ao ver que o interior estava cheio de homens. Prisioneiros. Pise fundo, murmurou Billy, e a porta se fechou atrás dele. Os olhos de Lucy ficaram vidrados e ela se encostou na parede. Como era possível que eles tivessem se conhecido e se apaixonado, ou melhor, pensado que tinham se apaixonado? Lucy havia crescido em uma família de pais muito adequados. Seu pai era engenheiro e sua mãe tinha uma livraria. Em tempos de escassez, era o pão e a manteiga, mas a mãe, pode-se dizer, não aceitava subornos. É claro que ela não recusava uma caixa de chocolates e aceitava de bom grado um vaso de cristal em agradecimento a um detetive importado. Mas não havia reclamações sérias sobre seu trabalho, e ela permaneceu em seu posto por muitos anos, até sua aposentadoria. Graças a isso, Lucy não foi mimada com livros desde a infância, ela lia o quanto queria. É claro que seu pai e sua mãe pensavam que ela receberia uma educação superior, mas a costura se tornou um verdadeiro hobby para a garota. Quer fosse um baile à fantasia, uma tarde de escola ou uma noite de colégio, Lucy inventava roupas para si mesma e para suas amigas que todos adorariam. E depois da escola, ela ia para a escola, consolando seus pais com a promessa de que mais tarde se formaria na faculdade e se tornaria uma estilista. O pai e a mãe tomaram juízo, percebendo que a filha estava entrando naqueles anos em que a formação de uma família não estava longe. Eles mudaram o apartamento, juntaram dinheiro e agora tinham um Stalinkel de 2 cômodos, e Lucy também tem 1 ou 2 cômodos, mais Krushelka. Quando você se casa, não sabe o quanto seu marido será rico. De qualquer forma, agora você tem sua própria casa, disse-lhe o pai. Veja bem, já passamos por todo esse período, quando os cônjuges se acostumam um com o outro, nasce uma criança, começam as noites sem dormir.
A melhor maneira de manter um bom relacionamento com a filha adulta, o genro e o marido é viver separado deles. Assim, Lucy teve que se virar sozinha desde cedo. Seus amigos da escola a invejavam, pois não tinham apartamentos separados. Quando Lucy voltava para uma casa vazia à noite, às vezes tinha dificuldade para conter as lágrimas. A solidão era angustiante para ela. Billy morava no mesmo pátio. Sua família tinha muitos filhos, mas todas as crianças eram criadas por uma única mãe. Ela trabalhava como lavadora de pratos em uma lanchonete, até que as crianças se recuperassem. A pobreza era gritante em todos os lugares. Não havia dinheiro nem para cortinas, a parte superior das janelas dos apartamentos era coberta com jornais. Talvez por isso eles tenham se alistado na milícia, pois achavam que com essa profissão não ficariam sem trabalho nem um pedaço de pão. Billy notou uma nova garota que apareceu no pátio, descobriu que ela morava em uma casa vizinha e logo começou a cortejá-la. Ambos eram jovens e bonitos, e ambos foram levados a confundir a simples atração mútua com amor. O casamento foi modesto. Os pais de Lucy não aprovaram a escolha da filha e não compareceram. As mesas foram colocadas em casa, os parentes de Billy e alguns jovens amigos dos noivos foram convidados. Julia nasceu 2 anos após o casamento. Billy ficou profundamente desapontado, pois queria um filho. No entanto, naquela época, o casal ainda estava pensando no futuro. O marido tentava ganhar mais dinheiro, por bem ou por mal, voltava para casa somente à noite, e Lucy ficava mexendo no bebê o tempo todo. Julia estava começando a andar quando os pais começaram a discutir, o pai gritando que a mãe não apreciava seus esforços, e Lucy chorando e protestando, dizendo que ainda estava sozinha, e que o pai já tinha feito amigos há muito tempo. Então eles se separaram, e a educação de Julia, uma criança atenciosa e sonhadora, ficou inteiramente nas mãos de Lucy. Como seus outros colegas de classe, Julia cresceu em uma selva de pedra, com um pátio pisoteado e prédios de tijolos sem graça de 5 andares ao redor. Certa vez, um jornalista foi visitar Lucy. Ele encontrou mãe e filha trabalhando. Julia estava desenhando. A mãe estava costurando um vestido para a panocha. Ela era uma mestre teatral quando se tratava de esboços de mãos e figurinos. O jornalista se sentou, conversou com elas sobre isso e aquilo, depois acenou com as mãos e perguntou: como é possível criar aqui, em uma casa como esta? É a Faird Street dos construtores. Tudo é genérico, impessoal. Não pode haver inspiração aqui. Mamãe sorriu. Ela podia sorrir assim, como se não estivesse discutindo, e suavemente. Mas como se soubesse de um segredo. Aqui eles tinham seus segredos. O apartamento ficava no último andar, com o telhado e o céu bem acima de suas cabeças. O mês caiu no telhado. Ontem, mamãe ligou para Julia: veja como ele está deitado hoje, e ele estava deitado de costas, com os chifres para cima, magro, recém-nascido, dourado e nada ruim. E dava para ver o rio de sua varanda. Ele desce até a cidade, como se fosse o fundo de um poço, e ao redor está a megalópole, com seus carros passando. Aqui em cima, em direção ao céu, ele vê um espelho prateado do rio à distância e, além dele, as montanhas se erguem. E mesmo aqui, em seus quartos, a magia também vivia. Parece que aqui os livros são os mestres principais. As estantes ocupam uma parede inteira, muitas estantes e muitos livros. Elas estão abarrotadas do chão ao teto. As amigas de minha mãe costumavam dizer: jogue-os fora. Quem lê uma antiguidade dessas hoje em dia, e livros de bolso? Toda a sua biblioteca pode ser baixada em um e-book, e quanta poeira desaparecerá com esses livros antigos. E você vai liberar espaço. Para quê? Perguntou mamãe. Ela não via um substituto à altura para os livros. Ela pegou outro volume da prateleira como se fosse um rastejante. Veja, Julia, o que eu encontrei. Uma flor de yarrow entre as páginas. Com esse volume de poesia, escalei a montanha. Quando eu estava na 10ª série. Minha mãe costurava. Julia adorava sua máquina antiga, a preta de sua avó em que se podia girar o botão. Mamãe desconectava algo da tomada e deixava Julia girar o botão o quanto quisesse. E a máquina nova, branca, elétrica, costurava quando você colocava o pé no pedal. Era uma máquina comercial, ela não gostava de pregar peças, e se você hesitasse,
Uma vez ele costurou o dedo de Júlia. Não doeu tanto quanto a assustou o fato de a agulha ter ido tão fundo. A partir de então, Júlia passou a evitar a máquina. E sua mãe ficava acordada até tarde da noite, todos os dias, costurando. Os tecidos eram fabulosos. Cetim roxo e veludo da cor da noite, névoa leve e strass dourados que faziam luzes coloridas nas paredes. Para quem é isso? Perguntou Júlia. Para a peça do quebra-nozes. Mamãe ligou a fita e o The Waltz of Flowers, ou a Valsa das Flores, e girou para eles, Júlia, o quarto, a casa e toda a cidade, o mundo inteiro, os flocos de neve do lado de fora da janela, todos levados pela valsa. Júlia foi a primeira a experimentar os vestidos. Eles eram grandes demais para ela, que ainda precisava crescer para o conto de fadas. Júlia arfou. Em seguida, os manequins colocaram os vestidos. Júlia estava acostumada a ver as sombras que eles projetavam quando andavam pela casa à noite. Homens com camisolas e capas, senhoras com vestidos de baile. Quando mamãe saía, Júlia não estava sozinha. Senhoras e senhores com rostos impecavelmente retos viravam a cabeça uns para os outros e falavam de forma inaudível, e Júlia achava que um dia entenderia a linguagem deles. Então, a mãe entrou e disse: Júlia, comprei uma casa de verão e. A princípio, Júlia nem percebeu. São mansões com piscinas, quadras de tênis, jardins de rosas e coisas assim. A mamãe poderia dizer que comprou um iate. Ou uma estrela. Com o quê? Ela não entendeu. Veja, esse é o absurdo. O cara estava vendendo a Dasha por centavos. Ela pertencia à avó dela. E a avó era uma sobrevivente do bloqueio. Quando ela levava as crianças para passear, elas comiam de tudo. Qualquer coisa verde. Como filhotes de veado, mastigavam folhas, galhos. E, talvez, em memória daqueles meses que voltaram à vida depois da fome, Verônica não deixou a Dasha até ficar bem velha. Mas agora seu neto mora em outra cidade e não pode se dar ao luxo de vir aqui. A maioria dos jovens não vai se curvar e plantar pepinos e tomates. E ele literalmente me deu a Dasha por uma ninharia com as palavras: de uma mão boa para outra mão boa. E o que vamos fazer lá? Plantar tomates? Não. Ficaremos fora o verão inteiro. Fui lá e dei uma olhada. Há uma pequena casa. E há um poço com água limpa. As árvores estão florescendo. E a cerca é tão alta que você pode tomar sol no ponto e esqueceremos o asfalto quente e o barulho dos carros mesmo à noite. Levarei minha máquina de escrever e costurarei lá. No outono, o teatro iniciará sua temporada, tenho muito trabalho, todos os figurinos da nova peça são meus. Levaremos um telefone conosco para nos comunicarmos com a grande terra. E acima de nós haverá apenas o céu. Durante o dia, com nuvens calmas como castelos de ar, e à noite com o universo inteiro e o mês. E, em vez do cheiro de gasolina, a fragrância sutil das flores de macieira e, em vez dos trólebus, o zumbido das abelhas. E os livros? Júlia perguntou com entusiasmo: vamos levar livros? Todos os que vocês quiserem. É tudo o que temos para levar. Não temos muitas coisas. Você tem fotos da casinha? Mostre-as para mim. A mãe pegou o celular e começou a folhear o álbum. Aqui, aqui e aqui. Veja, este é o poço, este é o jardim e este é o chalé. Disse Júlia em voz baixa. Ela fez uma pausa de alguns minutos e depois disse: sim, é isso mesmo. Tudo isso parece um conto de fadas. O jardim é pura bela adormecida, quando tudo estava coberto de mato por 100 anos, e então o príncipe com uma espada cortou essa selva. Já deve haver um monstro no poço. E a cabana? Bem, esse é o sinal da mamãe. Lembra daquele filme do Charlie Chaplin, Novos Tempos? Lá, a namorada dele comprou uma casa dos sonhos onde tudo estava caindo, desmoronando e desmoronando. Bem, mamãe disse: é assim que chamaremos nossa vila. Ela precisa ter um nome. Vamos chamá-la de Chaplinka. Não é nada demais. Só temos de colocar nossas mãos nela. As mãos de quem? As nossas mãos? Acho que precisamos das mãos de um homem. Onde vamos conseguir isso?
Mamãe disse, pensativa, vamos pensar que as nossas também servem para alguma coisa. Mas há uma floresta ao redor e um lago. Você já disse isso, o lago é como no filme O New Times, quando Charlie Chaplin caiu em uma poça, mamãe estava carregando uma sacola de rodinhas com coisas dentro e uma sacola de compras na outra mão. Júlia estava carregada de livros, uma câmera e todos os outros tesouros que ela certamente levaria consigo. Elas saíram da estrada larga com ilhas estreitas de grama verde e dentes de leão dourados no meio e pegaram a estrada estreita direto para a floresta. Júlia queria que elas fossem até o fim, para que a casinha delas fosse a mais próxima da floresta, e assim foi. Aqui, disse sua mãe, confiante, magistralmente, abrindo a porta de madeira, entre e veja nossa propriedade. Aqui está a casa. A mãe abriu uma pequena porta de tábuas, pintada de verde. Ela ainda estava brilhando. Talvez os proprietários não quisessem vender a casa recentemente, ou talvez tivessem decidido atualizá-la um pouco, para torná-la mais vendável, da mesma forma que um cachorro velho recebe uma nova coleira antes de ser vendido. Mamãe, quem morava aqui antes? Aquela pobre senhora idosa. Sim. Eu lhe disse. Ela morreu. E então o neto dela assumiu o controle. O neto vendeu a Lúcia o chalé e tudo o que havia nele. Ele não precisava das coisas. E tudo na casa era o mesmo de quando a velha senhora morreu. Uma pequena varanda envidraçada. Havia um sofá estreito para um homem adulto que não conseguia dormir, apenas sentar. Uma cômoda com gavetas fechadas. Uma pia e uma mesa com um fogão elétrico de 2 bocas. Havia cortinas de tule branco barato. Não era nada que transformasse os raios de sol em sombras rendadas. Uma toalha de waffle estava pendurada sobre a pia. Sobre a saboneteira havia um sabonete verde com estrias de espuma, como se tivesse sido levado por uma onda do mar, e os utensílios despretensiosos estavam no lugar, colheres, jangadas, panelas. Mamãe abriu a porta do único quarto. Uma cama estreita de ferro com cabeceiras como se punhos de ferro estivessem apertando a barra. Uma cadeira com braços de madeira, coberta com uma capa de malha azul, uma janela para o jardim. Você gosta dele? Júlia deu de ombros com cautela no momento. Você vai desfazer as malas agora? Perguntou mamãe. Bem, vá lá, dê uma olhada. Vou começar a me instalar e preparar o jantar para nós. Sim, há um poço, portanto, tome cuidado e fique de olho. Júlia saiu e encarou o sol. Estava tão quente, tão ameno, como no vilarejo, que era como se ela nunca tivesse saído de casa. Júlia foi dar uma olhada. Lucy colocou a chaleira no fogo. Ela esperou alguns segundos e depois murmurou baixinho e de forma aconchegante, começando a se aquecer. Lucy se lembrou da casa quando estava se preparando para o trabalho pela manhã. Primeiro saía da cama e colocava a chaleira no fogo. E deitada na escuridão, olhando para o brilho alaranjado, ouvindo a música estridente e descomplicada. Alguns minutos de felicidade antes de se levantar, preparar uma xícara de café forte e começar o dia que ainda era noite. Lucy abriu a porta do jardim e gritou, Júlia, o jantar. À noite, sentaram-se na varanda, comendo sorvete com geleia de cereja. E apreciaram o pôr do sol. O jardim estava frio ao mesmo tempo, não apenas frio, mas com cheiro de inverno, de neve recém-derretida. E nesse ar úmido e frio, os cheiros de todas as ervas e flores eram especialmente fortes. As tulipas, já dobradas, fechavam seus vasos, e o cheiro delicado e doce dos narcisos e o hálito tonto das flores de cerejeira vinham de algum lugar. As flores de cerejeira são frias, minha mãe disse uma frase, provavelmente de algum poema antigo, e acrescentou, e minha avó sempre dizia isso. Há lobos por aqui? Perguntou Júlia em um sussurro. Não, disse minha mãe, minha amiga, a viajante, me disse que quase não existem mais. Ela só viu um filhote de lobo adolescente e magro. Ela foi ouvi-lo cantar para a lua. Mas ele tem uma mãe em algum lugar se for um adolescente, argumentou Júlia, o que significa que ele tem um pai. Ele tem um papai. E irmãos e irmãs, com certeza. A mãe deu um tapinha na cabeça dele e despenteou seus cachos loiros, meu lobinho, vamos para a cama. Esse ar fresco me deixa bêbado. As tradições de sua casa de verão nasceram rapidamente. Lavar-se na bacia no jardim, escovar os dentes.
Mamãe fez a cama de Júlia no sofá, o que ficava na varanda. Ela acendeu o abajur. Júlia se arrepiou. Agora, para tudo o que existe, somos como uma vitrine iluminada. E mesmo que alguém que ainda não sabia que estávamos aqui, agora sabe. A floresta sabe disso. Um conto de fadas? Perguntou mamãe. Júlia já era muito velha, é claro, e realmente desprezava os contos de galos, raposas e coelhos que os pequenos recebiam para terminar o mingau. Assim, mamãe teve de procurar e inventar histórias incomuns. E então, quando Júlia as contava para algumas das meninas com quem passava as férias na colônia de férias, ninguém conhecia essas histórias. Júlia adorava especialmente o conto de fadas sobre uma costureira que fazia vestidos de beleza mágica para damas nobres. Quando um príncipe veio para combiná-los. Mas o príncipe não se apaixonou pelas beldades da corte, mas pela costureira, uma moça exausta pelo trabalho urgente. Foi uma pena. No final, o jovem acabou se revelando um lacaio do príncipe, que queria desviar o casamento. Talvez ele estivesse tão próximo desse conto de fadas porque via sua mãe sentada à máquina de escrever até tarde da noite. E pensou que um dia sua mãe lhe faria um vestido tão magicamente lindo. Lucy trouxe um chale macio e aconchegou Júlia. As noites ainda são frias. O chale era tão quente que tinha cheiro de casa. Mamãe apagou a luz e foi para seu quarto. Agora só a luz da lua iluminava a varanda. As folhas de videira se agarravam ao vidro, inclinando-se para fora, implorando para entrar. Júlia tinha medo de colocar os pés no chão. Ela sabia que o que quer que vivesse no jardim agora via, assim como a luz. Agora sua hora havia chegado. E ela não podia se esconder dele debaixo de um cobertor. É o olhar penetrante de Vi. Levante minhas pálpebras. Levante-as e eu verei. Nenhuma das coisas que estiveram aqui lhe interessará, nem os copos, nem o pacote de refrigerantes, nem a tábua de cortar, nem a cadeira velha. Apenas a garota deitada no sofá. Júlia puxou um chale sobre a cabeça e se escondeu embaixo dele. E aquele calor de repente começou a acalmá-la. Calor e cachos fofos, a penugem de um ser vivo, talvez uma cabra? A cabra a protegeu, ficou entre ela e a noite, a cobriu. Júlia ainda estava com medo. Mas ela já estava adormecendo. Era mais forte do que ela. E quando ela abriu os olhos, de acordo com todos os relógios, ainda era noite, mas, de acordo com as leis da primavera, ao amanhecer, o céu já estava nitidamente azul, e tudo estava afogado nos trinados do rouxinol. Lucy estava costurando. O cômodo estava iluminado pela luz de um lustre tão antigo quanto tudo o que havia aqui. Um lustre de cristal comprido, manchado, em forma de flor de dedal. Era quase idêntico ao que ela tinha na casa onde havia crescido com os avós. Sua avó também a havia ensinado a costurar. E quando Lucy era bem pequena, ela pôde girar o volante da máquina de costura preta. Sua avó era uma grande artesã, mesmo quando lhe faltavam materiais e linhas, ela transformava alguns papelões ondulados em obras de arte, bordando-os com buquês de flores, cruz e ferragens. Lucy tinha levado tudo de sua avó porque isso a fazia se sentir confortável e relaxada quando se sentava para fazer bordados. Seus pensamentos ficavam imediatamente claros, ordenados e era fácil pensar em tudo. E não importava o que acontecia na escola, desde uma nota baixa em alemão até uma briga com sua colega de quarto, tudo ficava embaçado, tornava-se ao bem, acontece ao ponto. Lucy olhou para o relógio de pêndulo de madeira pendurado na parede e gemeu silenciosamente. 2:30. Ela se levantou, deu uma longa e nítida espreguiçada. Colocou o vestido nos cabides e o pendurou no guarda-roupa. E quando foi lavar o rosto e saiu com medo para o jardim escuro da noite, viu que um ouriço tinha vindo visitá-la. Um ouriço de tamanho médio estava farejando a varanda. Lucy sorriu involuntariamente. Ainda não há maçãs, pequeno. O que posso comprar para você? Espere um pouco. Ela voltou com um pires cheio de leite. Colocou-o perto do convidado e sentou-se calmamente nos degraus da varanda. O ouriço não demonstrou muito medo. Ele havia vivido aqui durante todo o inverno sem pessoas. Talvez ele nunca tivesse visto ninguém, ou talvez nunca tivesse se machucado. E, no entanto, ele não sabia que havia algo a temer. Ele subiu no pires com as patas dianteiras e começou a beber o leite rapidamente, engasgando. Não tenha pressa,
vou pegar mais um pouco. Lucy quase riu. E, de repente, esse jardim, a floresta além da cerca e a própria noite pareciam ser seus aliados, e ela não sentia mais medo. Aqui nada poderia prejudicá-los. Todo o perigo vinha de onde o céu brilhava em um tom avermelhado, onde ficava a cidade. Não era verdade o que o pequeno príncipe disse sobre ouvir o riso das estrelas. A porta dos pedestres rangeu. Logo eles reconheceriam sua voz e entenderiam que a porta de pedestres é a primeira a receber os hóspedes e a última a se despedir, desejando-lhes uma boa viagem com sua voz velha e rangente. Mas agora os sons eram rítmicos, ou algo do gênero. Olhe, o que há de errado? Perguntou mamãe, limpando as mãos no avental. Júlia tinha ido embora. Mas a mãe também foi. Então, elas viram a criança ao mesmo tempo. Havia uma menina de cerca de 8 anos andando no postigo como em um balanço. Firme, quase rechonchuda, atrevida, com cabelos loiros puxados para trás em 2 tranças curtas. A menina estava vestida com macacão jeans e tênis. Ela empurrou e a porta deslizou para frente, depois balançou a garota para trás em um verdadeiro balanço. Ao fazer isso, a garota olhou para a mãe e para Júlia, sorrindo, sem duvidar de que tinha vindo ver suas amigas. Meu Deus, gritou a mãe, você vai quebrar tudo, entre. Mas deixem o portão. Não temos ninguém para consertá-lo se o fizermos. O tio Austin pode, disse a menina impaciente, pulando no chão e caminhando com as outras em direção à casa. Ele conserta tudo aqui, quem quer que precise. Talvez seja melhor não quebrá-lo. Pronto, Júlia, e você que temia não ter companhia aqui? Por favor, noiva. Ela é mais jovem do que eu, disse Júlia com relutância. Na escola, ela era frequentemente provocada pelas crianças mais novas. As mais velhas sempre se sentiam honradas pelas mais novas. É claro que é comovente quando elas correm até você no recreio, estendendo a mão para abraçá-lo desinteressadamente, ou quando estão dispostas a compartilhar o último pedaço de doce com você, mas às vezes você quer paz e privacidade. Qual é o seu nome? Betty. Você tem cobras? Perguntou a garota em um tom sério. Não, e acho que não. Há cobras aqui. Mamãe ficou assustada. A tia Kate disse que uma cobra preta de 1,5 metros foi até a casa dela. Ela comeu os filhotes de pega. Agora, a tia Kate tem medo de abrir a porta pela manhã, caso ela esteja se aquecendo na varanda. E ela também tem medo de colher morangos. E o tio Anthony diz que a tia Kate é uma cobra e atraiu a cobra. É uma alma gêmea. Você gostaria de tomar um chá? Perguntou a mãe de Betty. Tem alguma coisa doce? Perguntou Betty com esperança. A mãe colocou algumas fatias de scone na torradeira e, depois de alguns minutos, elas saíram douradas. Ela abriu a geleia de damasco. Betty nunca tinha provado essa geleia antes e apreciou com prazer. Nossa, ainda mais gostosa do que doce. Anteontem eu comi todos os doces, e a vovó disse que da próxima vez ela compraria alguns de sua pensão. Você mora aqui só com a vovó? Perguntou mamãe. Bem, sim, mamãe e papai trabalham, eles vêm para cá nos fins de semana. E a tia Kate também mora aqui, tio Anthony. Sim, nós entendemos. E as cobras? Tia Katia, tio Sergei, aquele a quem todos pedem a escada, tia Lena. Então, disse mamãe calmamente, nós nos isolamos bem. Vamos dar uma volta. Betty falou com Júlia tão simplesmente como se não achasse que ela não concordava. Por que você está sentada aqui o dia todo? Vou lhe mostrar o lago. Você já viu o castelo? Que castelo? Júlia perguntou intrigada e olhou para a mãe, perguntando se ela deveria ir ou não. O olhar de sua mãe estava um pouco confuso. Bem, você não vai cair no lago, vai? Não vai se afogar, vai? Nem mesmo os sapos se afogam lá. Betty lhe garantiu, levantando-se, ou melhor, pulando e limpando as mãos no macacão. Vamos, ela saiu correndo pela trilha, com as sandálias brilhando. Júlia encolheu os ombros e começou a acompanhá-la. Há muitos lagos, explicou Betty. Ela não conseguia ficar parada, e se não estava correndo, estava pulando, mas eram mais como poças.
Mas o que eu vou lhe mostrar é normal, tem até peixes. O tio Stepan costumava ir até lá com uma vara de pescar. Mas os peixes são tão pequenos que ele diz que os pega para o gato. E como ele não olhava para a lata, ele a jogava de volta no lago. Eles são peixes bebês, deixe-os crescer. Eles dizem que há outro lago, um grande, e há até uma ilha nele. Mas eles não me deixam ir sozinho. Meu pai diz que iremos juntos. Mas ele não tem tempo quando vem me visitar. A vovó me faz cavar canteiros ou consertar o telhado. Eu assusto meu pai dizendo que vou para a floresta sozinho e deixo que ele me procure. Eles chegaram ao final da rua do chalé, onde a floresta começava imediatamente. Há lobos aqui? Perguntou Júlia, sem esperar por uma resposta clara. Quem sabe, disse Betty, a bicicleta do tio Semyon desapareceu no outro dia. Ele estava procurando por ela. Eu lhe perguntei, talvez os lobos a tenham comido? Ele disse, Betty, o que você está fazendo? Ela é feita de ferro. E eu disse, os lobos são assim, eles comem tudo. Então você queria ir para a floresta e ficar presa nos dentes deles? É de dia, explicou Betty. Está tudo bem durante o dia. Vamos sair à noite e ouvir se os lobos uivam ou não. Se eles uivarem, devem estar aqui. Tenho certeza de que estão, murmurou Júlia, tentando acompanhar o ritmo. Betty subiu a pequena colina em frente. No topo, havia uma mata de bordos, tão onipresente quanto os baobás no planeta do Pequeno Príncipe. Havia também uma cerca de madeira frágil, e Betty passou pelo buraco, seguida por Júlia. Ela queria perguntar quanto faltava. Mas Betty já estava no topo da cerca, apontando. É aqui. Elas estavam aqui sozinhas, e ninguém mais além delas a essa hora. O lago se curvava ao longe. Onde ele terminava, já havia casas densamente espalhadas, linhas de energia altas, havia vida. E aqui, aos pés das meninas, era quase uma tigela redonda. Uma floresta de pinheiros e bétulas crescia ao longo das margens. E silêncio. Aqui, nesta margem, havia até mesmo a aparência de uma praia, com águas rasas. Mas ali, do outro lado, a margem era íngreme, e Júlia achou que a profundidade era considerável. Quem mora lá? Perguntou Júlia involuntariamente. Betty olhou para ela e, com a mesma seriedade com que havia listado a tia Kate, o tio Anthony e os outros, começou a dizer seus nomes: rãs, girinos são rãs. Gafanhotos e crucíferas, mosquitos, os mais desagradáveis. Libélulas. E o homem da água. E as sereias. O que tem? E Júlia sentou-se na grama e colocou os braços em volta dos joelhos. E você certamente não acredita em nada, não é? Perguntou ela. Bem, que tudo pode estar na vida. E Betty se sentou ao lado dela. Diga-me que você acredita no Papai Noel, disse ela com desdém. Quando eu sei que em nossa escola ele é representado por um professor de ginástica vestido de Papai Noel. E o casaco vermelho e a barba ficam pendurados o ano todo no armário da escola. Uma vez minha mãe me deu um ingresso para uma árvore de Natal no Palácio da Cultura. Havia um lindo Papai Noel lá. Seu casaco e chapéu estavam cobertos de prata e purpurina. Demos a volta no círculo, ele segurou minha mão e, quando olhei de perto, vi que sua barba também estava amarrada. Provavelmente era um zelador rico do Palácio da Cultura. Ele comprou um casaco de pele. Não quero dizer isso, disse Júlia, pensativa, eu também não acredito no Papai Noel. Mas quero dizer que aqui, nesta floresta, neste lago, pode haver algo que as pessoas não acreditam que exista. E existe mesmo. Betty olhou para ela com uma curiosidade ansiosa, e Júlia continuou, eu acredito em fantasmas. Que as casas abandonadas e desertas são assombradas pelas almas daqueles que já viveram nelas. Quando venho para a floresta, parece-me que aqui, em algum lugar no mato, você pode ver um leão da floresta. E ele, se quiser, realmente o guiará e o atrairá, para que você não volte para casa. Poucas pessoas desapareciam na floresta, e ninguém as encontrava e não sabia o que havia acontecido com elas. E o lago, continuou ele, você não sabe qual é a profundidade dele, sabe? Ninguém nunca o mediu. E se houver um lago lá e um homem d'água de verdade morar lá? Como no filme Omária, a artesã.
Você sai para nadar e algo frio escorrega por sua perna. É o homem d'água fazendo cócegas em seu calcanhar. E sereias? Tenho uma foto em casa delas descansando na praia em uma noite de luar. Elas parecem estar vivas. Sereias são aquelas moças que se afogam por causa de um amor infeliz ou simplesmente de uma vida infeliz. Talvez houvesse sereias por aqui. E quando a lua está cheia, elas vêm para a praia para contemplar a terra, escovar seus longos cabelos e talvez atrair um viajante descuidado para sua piscina. Betty ficou pensativa, coçando o calcanhar. Eu virei aqui quando houver lua, ela prometeu a Júlia ou a si mesma. E então ela disse: quer que eu lhe mostre o castelo onde vive a criança encantada? Isso é uma piada? Perguntou Júlia, incrédula. Que castelo poderia haver? Darcy e Betty arfou. Ela parecia não conseguir andar, estava sempre correndo ou pulando. Vamos ver. Não consigo alcançá-la, e por aquelas ruas sinuosas e gramadas, das quais Júlia achava que nunca se lembraria e que se perderia sozinha, ela corria como uma flecha com a corda do arco puxada. Ela virou em um beco e cutucou o dedo, ali, e então Júlia ouviu. Era de fato um castelo, mas pequeno, do tamanho de uma mansão de 2 andares. Por isso parecia um brinquedo. Mas o proprietário gostava muito da Idade Média, porque não era uma novidade como os inúmeros construtores, onde você pode criar qualquer coisa com peças de plástico. A pesada pedra de um maravilhoso tom prateado parecia ter vindo de séculos passados. E as torres, Júlia contou 7 com telhados de telhas prateadas. E a lanterna sobre a entrada brilhava. O vidro era escuro, esfumaçado como se tivesse sido fumado. E no topo da torre mais alta havia um vitral e uma pequena varanda onde somente as andorinhas podiam se sentar. Você está vendo isso? Betty apertou os olhos. E ninguém aqui plantava batatas ou repolho. Alguns pinheiros azuis cercavam o castelo. E havia rosas verdes florescendo. E a criança encantada? Júlia acreditava em tudo isso agora. É como se ninguém vivesse aqui além dele. Ele é o único que sai todos os dias para buscar leite. E à noite, aquela janela alta se ilumina. Você disse isso, e agora estou pensando que talvez o menino tenha sido enfeitiçado e nunca mais possa sair do castelo. Você sabe, sem adultos, sem ninguém. Só ele. E, além disso, ele é tão bonito que é um pesadelo, um desastre. Júlia sorriu, dessa vez com um sorriso afetuoso. Ela havia decidido que Betty estava apaixonada por esse garoto. Sair uma vez por dia? Bem, então nós certamente não o esperávamos. E então, como se para contradizer suas palavras confiantes, a porta do castelo se abriu e um garoto desceu correndo os degraus. Ele tinha cerca de 14, talvez 15 anos. Estava bronzeado, o tipo de bronzeado que as pessoas de pele clara adquirem quando passam meses no sol. Seu cabelo dourado havia crescido e se enrolado em cachos pitorescos. Suas sobrancelhas eram pretas, seus olhos eram de um azul acinzentado muito claro, seus lábios eram cheios e bem definidos. Betty talvez não tenha exagerado, mas até subestimado. O rapaz usava camisa branca e bermuda, com uma sacola plástica branca nas mãos. Ele já tinha visto Betty mais de uma vez e estava prestes a acenar para ela, mas então notou um rosto desconhecido por perto. Ele olhou para Júlia com interesse e até hesitou um pouco. Como se quisesse dizer algo. E, contra sua vontade, Júlia sentiu seu rosto começar a arder. O que significava que ela estava corando desesperadamente. Ela gosta de você. Betty puxou seu braço. Ele sai de seu castelo, disse Júlia, então ele não é assombrado, ele pode ir a qualquer lugar. Mas ele sempre volta. E você voltaria para onde você mora? Mas Betty já tinha tido um novo pensamento. Será que ele fechou a porta atrás de si? Talvez pudéssemos dar uma olhada discreta e ver o que há lá dentro. Estou assustadoramente curiosa. Nunca estive em um castelo. Você está louca, mas Júlia viu que sua amiguinha estava determinada e percebeu que precisava se distrair. Escute, sua avó não está preocupada com o seu sumiço durante todo o dia? Não. Ela costumava ter medo de que eu passasse a noite correndo por aí com fome. Mas eu digo que alguém sempre me alimenta.
O tio Alexander sabe fritar batatas, a tia Kate faz todo o almoço, mas o tio Archie não sabe fazer nada. Nós tomamos chá com ele. Com biscoitos. Por que não vamos para nossa casa? Acho que não temos biscoitos. Mas, para o almoço, a mamãe faz todo tipo de coisas deliciosas. Espere. Disse Beth impaciente, ele vai chegar em breve. De qualquer forma, o borscht de sua mãe não é mais gostoso do que o dela. Julia bufou. Ela queria dizer, tudo bem, então fique aqui e espere, e eu vou. Ela mesma não sabia o que a estava segurando no lugar. Ela se afundou ao lado de Beth na grama. Então é só leite e nada mais? Ela perguntou com interesse. O ombro de Beth se contraiu e Julia percebeu que precisava mudar de assunto. Como se fosse a deixa, ela começou a falar sobre as coisas que havia encontrado no velho celeiro. Ela também mencionou que eles tinham um poço no jardim. Você consegue ver as estrelas de lá? Beth ficou muito interessada. Como eu poderia saber? É escuro e assustador. É por isso que você pode vê-las. Aqui é dia e lá é noite. E é claro que há estrelas no céu, e até mesmo a lua. Vamos descer amanhã e ver. Não, eu passo, Julia riu. Por que você está sendo arrastada para todos os lados? Perguntou Julia, ofegante. Ela mal conseguia acompanhar o Bati, às vezes só via a calça verde dele com o bolso de trás para fora. Bati voava pela floresta como um espírito. De manhã cedo, ele foi buscar Julia. Parecia que ela não tinha entrado, mas tinha aparecido sob a janela no momento exato em que o céu começou a ficar azul no leste. Ele apareceu da escuridão crescente perto do arbusto de lilazes. E assobiou suavemente. E ele não me avisou, droga. Se Julia não tivesse dormido tão profundamente naquela noite, nunca se deixando levar pelo turbilhão de sonhos, ela não teria ouvido. Beth teria que sair pela janela e acordá-la. Mas Julia, ao ouvir o apito, imediatamente levantou a cabeça. Em segundos, ela percebeu que não estava sonhando. Era madrugada e alguém a estava chamando. Ela não se atreveu a abrir a porta e olhou pela janela. Você virá logo? Beth fez uma pausa, prestes a sair de seu assento. Por quê? Onde? Julia não entendeu. Para o lago. Minha avó é o tipo de mulher que não me deixa sair à noite. Primeiro, ela entra em todos os cômodos, tranca a porta e se certifica de que as janelas estão fechadas. Depois, ela se senta ao meu lado até que eu adormeça. À noite, você não pode escapar. Mas de manhã. E como você saiu? Perguntou Julia, sem esperança. Pela janela. É muito alto para pular lá fora, é claro, mas, e Beth acenou com a mão, talvez as sirenes ainda estejam lá, elas não foram embora. Vamos lá, vamos checar. Julia percebeu imediatamente que não tinha escolha. Se ela hesitasse, se recusasse, a garota correria sozinha para a floresta, com os calcanhares brilhando. Será que ela encontraria o caminho de volta e, mais importante, será que ela cairia naquele maldito lago? Julia colocou o dedo nos lábios e fez um sinal para Beth esperar por ela, ela sairia de casa em breve. Não havia tempo para as tarefas matinais, como lavar o rosto e escovar os dentes. Não acorde a mamãe. E, ao mesmo tempo, avisá-la para que não desmaiasse quando percebesse que sua filha havia saído. Julia puxou seu vestido azul sobre a cabeça. Depois de alguns minutos na floresta, ela perceberia que tinha sido um erro. Está frio ao amanhecer, eu gostaria de ter uma blusa. E calças, porque as urtigas estavam açoitando suas pernas nuas. Enquanto isso, Julia fez uma anotação a lápis em um pedaço de papel arrancado às pressas de seu caderno. Estou indo ver o nascer do sol. Volto logo. A mamãe não precisava saber sobre o lago. E agora eles estavam viajando pela floresta. Beth disse que havia uma trilha, mas ela era a única que conseguia vê-la, e Julia tropeçou algumas vezes, caindo em buracos rasos, mas, por algum motivo, apenas com o pé direito. As samambaias cresceram muito aqui, mas teria sido melhor se ela não tivesse dito acidentalmente a Beth que elas deveriam florescer na noite de Evan.
Olhei ao redor da floresta, e cada samambaia olhou por baixo de sua cauda verde e fofa. Havia tantas urtigas. Meus pés estavam queimando. Eles se aproximaram do lago pelo outro lado. Não havia cerca e não havia nenhuma brecha. De repente, a superfície da água se abriu diante deles. Agora, ao amanhecer, parecia um espelho, refletindo o céu. Betty procurou com os olhos, procurando por sereias, e não encontrando um bando de garotas vestidas de branco na praia, com suas camisas até o chão. Se elas saíssem da água, então elas tinham pernas, não uma cauda. Ela queria correr para a água e olhar para as profundezas, talvez as visse lá. Julia agarrou pelo ombro com determinação. Por quê? E se eles estiverem lá? Betty tentou se desvencilhar de seu aperto. Veja, há um junco, as margens estão encharcadas. Se você cair, não vou conseguir tirá-la de lá. Eu não sei nadar. Calma, as sereias não aterrissam aqui, nesta lama. Estou vendo. Betty enrugou o nariz, pensando, vamos dar uma olhada da ponte, então. De onde? Ali, da ponte. Julia não percebeu, mas à sua direita, a uns 20 passos de distância, havia 3 pontes de tábuas velhas que se estendiam sobre a água. E sem grades. Se você não sabe nadar, pode se segurar nas tábuas e nadar. Porque a água é profunda. Julia olhou para a garota com descrença. Você já deu uma olhada nisso ou o quê? Betty suspirou. Eles me expulsaram daqui, não me deixaram. Foi o tio Belry que fez isso. Ele me contou sobre isso depois. Ele até me mostrou. Ele mergulhou com a mão levantada e colocou as pontas dos dedos para fora da água. Ele disse, essa é a profundidade. Julia colocou o braço em volta dos ombros dele. A essa hora do amanhecer, ainda havia aquele frio arrepiante, com o qual o inverno se lembra como se eu tivesse ido. Eu fui há pouco tempo e irei novamente. Em pleno verão você não ousa fazer tal coisa, em meio a dias abafados você até espera o frescor da noite para descansar da congestão. Mas lá é fresco, e agora é uma geleira. É como um iceberg em algum lugar. Julia sabia que estava tudo bem, o sol nasceria em breve e o dia ficaria quente. Mas por enquanto. Um pula-pula ou um pula-pula agora. Veja. Betty de repente disse, veja quem está aqui. Veja, Julia involuntariamente levantou a cabeça com medo, seria o cachorro ou o lobo? Mas não, era o garoto do castelo. Ele havia se aproximado tão silenciosamente, que as duas acabaram de vê-lo. Ele também estava olhando para elas. Ele também estava olhando para elas com uma surpresa indescritível. Bah! Quem são essas moças da meia-noite? Meia-noite, esclareceu Betty, o sol vai nascer logo. O que vocês estão fazendo aqui tão cedo? Estão procurando sereias também? O garoto levantou as sobrancelhas e olhou para Julia, esperando uma explicação. Julia estava confusa. Era de se esperar que ela viesse pelo mesmo motivo, esperando ver um bando de garotas de camisa branca descansando à luz da lua, como em uma pintura de Kransky. Lendas, lendas, Julia quase cantou com aquela voz que os adultos usam quando não querem que seus filhos entendam. Você pode não acreditar, mas pode provar o ponto. E ela acenou um pouco para Betty, dizendo, ela é a líder. Mas as margens são pantanosas, continuou Julia com a mesma voz, então não acho que alguém vá se estabelecer aqui. Só é liberado pelas pontes, e não há como atravessar. Por que não? O garoto se endireitou. Há uma balsa amarrada lá, e eles a usam, e Julia ficou um pouco atrás de seu pequeno companheiro, então Betty não viu como ele balançava os braços, cruzando-os e fazendo uma careta para não continuar, digamos, o assunto, carregado. Mas a criança não entendeu, eles costumam nadar até a outra margem no outono. Aqui há casas de campo, tudo é pisoteado, milhares de caminhos, e lá a floresta é bem profunda. Bem, e cogumelos. O que mais? Perguntou Betty a ele com os olhos brilhantes. O garoto encolheu os ombros, só estive lá 2 vezes. É um lago pequeno, mas sou cauteloso. Seu sorriso foi rápido e envergonhado. Ele caminhou em direção a elas, para não levantar a voz quando lhes contasse. E Julia percebeu que o cabelo chegava até o queixo. Quantos anos ele tem?
Ela não achava que isso fosse possível em um lago tão pequeno e tranquilo. Mas ali, no meio, se você traçar uma linha daquele salgueiro até esta margem e dividi-la ao meio, há um redemoinho. Sim, há um redemoinho. Eu estava nadando, empurrando o fundo com uma vara e, de repente, a vara perdeu o apoio e senti a jangada puxando, girando. Interceptei a vara, comecei a remar com ela como se fosse um remo, mas a princípio achei que não conseguiria sair. Será que eu deveria pular da balsa e nadar de volta? Mas o redemoinho pode arrastar um bom nadador para baixo. E eu não esperava por isso aqui. Mas, afinal, consegui sair. Não voltei para outra margem, peguei a balsa e voltei para cá. E então meu amigo e eu queríamos saber qual era a profundidade. Se você entrar em um redemoinho, tem de deixar que ele o arraste para o fundo, depois empurrar o fundo e nadar para fora. Mas aqui, em qualquer lugar, a profundidade é de no máximo 2,5 metros. E ali, mais perto daquele ponto, jogamos uma corda com uma pedra amarrada a ela. Ela não chegou ao fundo. Amarramos 2 cordas, e novamente, não foi suficiente. É melhor não mergulhar aqui. Você não consegue reter ar suficiente no peito para chegar à superfície. Se tiver muito, você se afogará. Beth olhou para Julia com um ar de triunfo, como se dissesse, vê isso. E você duvidou. Há uma entrada para o submundo para você. Qual é o seu nome? Perguntou Julia ao garoto. E novamente o mesmo sorriso envergonhado. E mesmo assim, você só veio aqui por causa das sereias? E você? Perguntou Beth de forma assertiva. Estou aqui por causa dos peixes. Harry parecia entender como falar com ela. Eu moro aqui com meu avô, e ele me disse para colocar a rede hoje à noite. Só que hoje não há pesca. Eles deixam você sair de casa assim, no escuro? Acho que os adultos não vão perceber que a pequena fugiu de novo. Julia colocou a mão no ombro da menina. Não sei se ela vai se machucar, mas eu provavelmente vou. Espero que meu bilhete impeça a minha mãe de desmaiar. Eu meio que fui ver o nascer do sol. Bem, se for esse o caso, vamos tomar chá em nossa casa. O vovô acorda cedo e, às vezes, nem vai para a cama à noite, pois está trabalhando. Quando saí, eu ouvi colocar a chaleira no fogo. Os olhos de Beth estavam brilhando e estava claro que ela havia gostado muito da sugestão. E eu esperava que houvesse bolos, sanduíches ou algo assim para saciar sua fome. A criança está crescendo, pensou Julia com pesar, como uma adulta. Ela estava mais interessada em ver como era o castelo por dentro. Eles estavam caminhando pelas ruas do chalé, e Julia já os reconhecia por terem se acomodado tão rapidamente, e estava satisfeita com o fato de Harry, que se mantinha alguns passos à frente, ficar olhando para trás para ver se eles estavam acompanhando, se estavam se aproximando. Ele empurrou a porta do castelo com tanta facilidade que Julia teve vontade de perguntar se ele ainda percebia o quanto essa casa era mágica. Ou será que ele havia se acostumado e não se importava? Beth saiu atrás de Harry sem hesitar, e Julia olhou em volta. Por alguma razão, ela se sentia incomodada ao ver que tudo lá dentro era uma estilização. Ela já havia tido que lidar com isso antes. Na cidade onde ela e sua mãe moravam, havia algumas dessas ruas de rublevocas ou locais. Nos melhores lugares. Perto da floresta, perto do rio. Lá estavam elas amontoadas, arrastando-se umas sobre as outras, mansões estilizadas, depois o palácio do século XIX, depois algum palácio italiano, depois o fabuloso Oriente. Mas, em um esforço para demonstrar o luxo que podiam pagar, os proprietários estavam ocupados colocando janelas de plástico e toldos de policarbonato. Ninguém se aproximava de sua casa com cuidado, como se ela fosse um museu. Eles não colecionavam antiguidades peça por peça. E isso era engraçado. Como se o repolho estivesse fingindo ser uma rosa, uma rara rosa verde. Mas não conseguia enganar ninguém. O avô de Harry não estragava nada. E assim, eles se sentaram na cozinha, espaçosa, mais escura, com as janelas estreitas que mal chegavam ao teto. Em vez de uma lâmpada, uma lanterna pendia do teto, e Julia passou o dedo pela mesa de tábuas, traçando padrões de madeira. Há quanto tempo ela se lembrava dessa mesa? Ela tinha pelo menos meio século de idade.
Harry estava despejando chá de um estranho bule em pequenas xícaras, com uma piscadela para Julia, sacudiu um grande pedaço de pão, colocou 2 fatias grossas de salsicha cozida por cima e estendeu o sanduíche para a gigante Betty, que o aceitou de bom grado. Eles estavam tomando chá, com algumas ervas, e o cheiro do chá trouxe à mente de Julia os contos de Aladim, se ao menos houvesse doces orientais nele, e Harry perguntou a Julia: "O que você faz aqui o dia todo? Não fica entediada, Julia?" Deu de ombros um pouco: "Acabamos de chegar. Enquanto eu estive envolvida nesse turbilhão, acenando para Betty, e você? Você não pode ficar entediado com meu avô. Geralmente são os jovens que ficam entediados aqui. Enquanto seus pais estão fazendo coisas no campo, como capinar e colher, eles não têm para onde ir. O lago e a floresta são a única diversão. E a conexão com a internet é ruim. Não é possível jogar, não é possível conversar. E todos eles querem voltar para a cidade. Meu avô costumava me dizer: "Harry, por que você está aqui, perto de mim?" Eu teria procurado em todos os lugares com os meninos, teria ido até a linha da floresta, teria encontrado Nessie no fundo do lago e você teria se amarrado à casa. Mas todos os meninos estão aqui e eles não veem a hora de ir embora e eles foram exilados aqui, com certeza. Você não chama um cara como esse para ir para o campo. Seu avô não quer ir com você? Venha, eu vou apresentá-lo a ele. Harry se levantou: "Se você está com pressa, vamos vê-lo por alguns minutos. Ele está em seu escritório na torre. Como você pôde ir até a torre sem ser chamado?" Para o espanto das 2 moças, havia um elevador 2 andares acima no castelo. E quando chegaram ao topo, Harry abriu a porta na frente delas. A primeira coisa que Julia viu foram as janelas, altas e estreitas em um semicírculo. Ela também gostaria de ter isso em seu quarto, para que o sol passasse de janela em janela do amanhecer ao anoitecer. E à noite, as estrelas deslizariam lentamente em um círculo ao redor de sua cama. E então ela viu um homem. Ele estava sentado à escrivaninha e se virou em sua cadeira de rodas para encarar os que entravam. Talvez sua figura tivesse emagrecido devido aos meses de imobilidade, mas Julia não havia notado a princípio. A cadeira era excepcionalmente grande, imponente, não um guerreiro aleijado em uma carruagem. Rosto alongado, testa alta, olhos estreitos e um cachimbo para fumar? Isso só existia nos filmes antigos. Os primeiros convidados, disse o avô, o que poderia ser melhor? Por favor, e ele acenou com a mão, convidando as moças a se sentarem. Agora que elas estavam olhando em volta, procurando um lugar para se sentar, puderam ver o estúdio. Nos primeiros minutos, elas não conseguiam ver nada além de seu avô. Ao lado de uma das janelas centrais havia uma escrivaninha, de uma madeira marrom avermelhada incomum, coberta com um pano verde. E nenhum computador, nenhum familiar à vista, apenas pilhas de papéis. A pausa de alguns segundos pareceu longa para Betty. "O que você escreve?" Ela perguntou e, inesperadamente para os meninos mais velhos, expressou a ideia com bastante precisão. "Veja", disse o vovô, "às vezes eu quero experimentar aventuras que não encontro nos livros. Então, eu mesmo as invento. Assim, posso visitar não apenas todos os cantos da Terra, mas até mesmo o passado e o futuro. Concordo que é uma ótima sensação. Especialmente porque é difícil para mim vivenciar aventuras reais. Por que suas pernas não andam? Você está doente?" Julia queria beliscar a garota para calá-la. Mas Betty estava mais perto do avô, em um banquinho quase ao lado da cadeira dele. Não era fácil alcançá-la. "Sim, é por isso. Eu não escrevia livros antes, mas agora eu podia correr como você. Como o vento. E na maior parte do tempo eu estava nas montanhas. Foi lá que tudo aconteceu. Sim, meu amigo. E o camarada que estava comigo caiu em uma fenda. Geada. Mesmo com luvas, eu não conseguia sentir muito minhas mãos. Mesmo assim, eu o tirei de lá. Mas eu também caí. Caí para trás e bati com força contra as rochas. Não conseguia respirar por causa da dor. Estava deitado ali e vi o céu entre as bordas da fenda. É tão bonito, o gelo e o azul puro.
Não é nem mesmo assustador morrer, pelo amor de Deus. Aquele cara trouxe as equipes de resgate. O trabalho deles era descer até mim, me dar uma injeção de anestésico, levantar meu corpo e depois abaixá-lo em um aksha. É um trenó. É um trenó de resgate. E eles me operaram à noite. Lembro que meu médico não parecia muito feliz depois. Ele disse: é uma fratura grave na perna, Mickey. Você teria mancado de qualquer maneira. Você estava mancando, mas estava andando. Mas não há nada que você possa fazer em relação à coluna vertebral, então você terá que usar uma cadeira para sobreviver. O que eu poderia fazer? Eu ainda era jovem, ainda tinha muita força. Então, decidi que, se meu corpo não funcionasse, eu deixaria a minha imaginação trabalhar. E deixar que ela me levasse aonde minhas pernas não conseguiam me levar. E escrevi meu primeiro livro sobre o Cáucaso. Reuni todas as histórias estranhas, inexplicáveis e misteriosas que aconteceram com os montanhistas. E descobri que há muito mais misticismo na vida do que os pequenos crentes pensam. Não, bem, eu nunca pensei que brigaria com você. Lucy andava de um lado para o outro na pequena varanda, e era imediatamente perceptível o quanto ela estava próxima, tão espaçados eram seus passos. Eu sempre sonhei que com minha filha seríamos como dois amigos. E você, e no meio da noite, e Júlia não disse nada. Ela sabia que tinha que deixar sua mãe contar tudo, até o fim. Só então, e só depois de um tempo, seria possível viver como antes. Bem, essa garota. Tumbleves. Tudo bem, se a avó dela não se importa se essa bola de mercúrio sobreviverá ao verão ou não. Mas se você sair correndo no escuro, sabe que pode haver bêbados lá dentro? Sim, um grupo de bêbados, e você está indo direto para os braços deles. Mãe, que tipo de bêbado às 4 horas da manhã? Eles estão dormindo há muito tempo. Como você sabe disso? Lucy parou e olhou para a filha. Mamãe, eu vou ser como a Betty. Está na língua dela o tempo todo tio Alexander, tia Cassie. Mas, pelo menos, lembre-se dos alcoólatras em nossa garagem. Eles bebem até tarde da noite e depois adormecem como mortos, e você tem que acordá-los. Betty e eu, mesmo que tivéssemos encontrado um bêbado, não faríamos isso. Lucy apenas acenou com a mão. E então ela se virou para a filha: bem, e cair nesse maldito lago, você poderia? A qualquer hora do dia ou da noite, por favor. Ainda sou ingênua. Não, se você está procurando aventura na sua cabeça, vai encontrá-la na sua, desculpe, bunda. Ficar sozinha de novo, e sem mim, e em lugar nenhum, e nunca. E Júlia se perguntou se a mãe agitada poderia ouvir sua pequena convidada. Betty tinha corrido para casa depois de sua cavalgada matinal, tinha se mostrado para vovó e, em meia hora, estava montada no cesto de vime de Júlia. Betty era uma criança bem comportada, ela esperava ser convidada. Para apressar o momento, ela empurrou com o pé, o portão se abriu e fechou. Isso está além de mim. Mamãe disse: é pior do que uma faca atravessando um vidro. Ligue para sua nova namorada, vamos tomar chá e comer bolinhos. Betty ficou grata não apenas pelos scones, mas também pelos sanduíches de salsicha, pela sopa de ontem, pelo macarrão com queijo e por uma barra de chocolate. Então Lucy notou que os olhos da garota estavam se fechando, e não era de se admirar, pois ela havia se levantado de madrugada. Literalmente. Coloque-a na rede, Lucy respirou, leve cobertores e travesseiros para o quarto, e agora a menina dormia tranquilamente na rede, e Lucy tentou apelar para a consciência de Dasha. Júlia pensou mais uma vez que sua mãe era completamente incapaz de dizer palavrões. Eu entendo, você vai ficar entediado o verão inteiro aqui na casa de campo, pensou Lucy, e você não tem seus amigos aqui, tem? Ou aquele garoto aqui? Mas se a pequena Betty meteu na cabeça fazer uma coisa dessas, não sei o que um garoto mais velho pensaria. Tudo bem. Vou pensar em algo, vamos sair juntos. Lucy nunca ficava entediada. Agora ela voltará para a máquina de costura, e não será amanhã que outro manequim estará usando uma roupa nova. O que Júlia nunca havia brincado quando criança era com bonecas de papel, para as quais ela tinha que cortar vestidos de papel colorido.
Ela ajudava sua mãe a vestir os manequins das bonecas grandes. E talvez antes, aquele véu bordado em ouro e pedras que estava sobre a cama de sua mãe, esperando que ela o experimentasse, teria fascinado Júlia. Mas agora não. Betty saiu para o chá da tarde, corada depois de dormir ao ar livre. Lucy, passando manteiga em seu pão, disse severamente: "E não vou mais deixar Júlia sair para o quintal. Ela só pode ficar em nosso jardim. Não a leve a lugar nenhum, entendeu?" "Eu concordo." Betty concordou. "Vamos encontrar algo para fazer aqui. Júlia, você e eu íamos até o poço para ver as estrelas, lembra?" Sem perceber, Lucy levou a mão ao peito e se afundou na cadeira. Betty não tinha ideia da impressão que havia causado na mãe de sua amiga. Ela esperou a permissão para ir direto para lá, para a boca negra do poço. Júlia resfolegou. Quando terminou o jantar, Lucy a agarrou pelo pulso. Se ela tinha ouvido falar que crianças pequenas deveriam ser seguradas de forma que não se soltassem, e a levou para a casa da avó. Júlia podia ouvir os gritos de Betty diminuírem por mais um tempo, e não. "Ela vai me colocar na cama logo. Ele vai me trancar com 2 cadeados. Eu quero ir para a Vasca, para o vovô. Ele conta histórias interessantes. Não vou mais dormir." Júlia respirou involuntariamente. Agora ela podia finalmente pegar um livro e se deitar para dormir. Ela também não havia dormido bem. Como se fosse através de seu sonho, Júlia ouviu sua mãe voltar. Ela é uma avó maravilhosa. Inteligente. Mas uma neta assim deve ser segurada em suas luvas, e não exortada gentilmente. De qualquer forma, para esta noite, minha avó jurou manter as portas trancadas e vigiar as janelas. Minha mãe trouxe um xadrez e cobriu Júlia, e ela não se lembrava de mais nada. Ela adormeceu com uma pedra. Era o que sua própria avó costumava dizer. Atrás da fazenda, havia uma clareira, por onde passavam as linhas de transmissão de energia. As árvores cresciam densamente ali, mas ainda eram pequenas, não mais altas do que um homem. Em algum lugar entre elas havia um caminho, e Júlia pensou que para percorrê-lo, como nas selvas amazônicas, seria necessário passar por um val. No entanto, o caminho a convidava a trilhá-lo e ver aonde ele a levaria. As flores amarelas e brancas tinham um cheiro doce, como se o ar tivesse sido misturado com mel fresco. E os gafanhotos chiureavam tão alto, como se estivessem se apresentando em um teatro, em público, e cantando acima do zumbido dos fios. Além da clareira, havia a floresta. Você consegue vê-la? Lucy enxugou a testa suada. Nada de interessante além disso, era a mesma coisa. Ela até olhou para cima e viu a montanha que dava para a floresta. Ela sempre a tinha visto e sabia que os turistas gostavam de vir aqui tirar fotos, subindo até o topo. Mas foi agora que ele notou a torre de televisão na montanha. Era o pico do sonho. Ele a notou e seu coração começou a bater novamente. "Mamãe", ele disse, "por que não vamos até lá um dia desses?" "Para onde?" Lucy apertou os olhos e colocou a palma da mão na testa. "Lá em cima, até o topo?" "Você realmente quer?" "Ouvi dizer que há uma estrada asfaltada que sobe a encosta. Há um ônibus todos os dias que leva as pessoas que trabalham na televisão." "Por que você quer saber?" Júlia deu de ombros, parecendo que, bem, não há outro entretenimento aqui. "Se você subir até o topo do mastro do iglu", pensou ela, "deve ser vertiginoso." Ela tinha pouca tolerância a alturas em geral. Antigamente, toda primavera, quando ela e sua mãe iam ao parque da cidade, elas andavam na roda gigante. Era maravilhoso, o vento quente da primavera, a cidade inundada de jardins floridos, a subida suave da roda gigante, os topos dos choupos flutuando para baixo e mais, no topo, quando o eixo que segurava sua cabine estava na vertical e ela percebeu a distância que estava do chão, Júlia se agarrou aos corrimãos e temeu que, contra sua vontade, ela subitamente despencasse pela borda e pulasse para baixo. Ela nunca contou à mãe. Por que esse sentimento nasceu? "Eu não sou meu próprio mestre, contra a minha vontade eu farei." "Podemos ir amanhã", disse Lucy, "e eu terminarei o traje hoje." "Only I'll have to take it total, can you be alone só e quem be que é?"
Sem escapadas, sem poços, e Júlia levantou a mão e fechou os dedos em um punho. Eu prometo. É claro que Betty já estava esperando por elas, e dessa vez, ela não podia nem mesmo passar pelo portão, que estava trancado. Então, ela estava sentada na grama perto da cerca, viu-as de longe e correu em direção a elas, estendendo os braços como um pássaro. Onde vocês foram sem mim? Por motivos de trabalho, Lucy decidiu não entrar em detalhes. Amanhã, se você quiser, e sua avó permitir, podemos levá-la conosco. Mas agora, pelo amor de Deus, nada de aventuras. Eu só vou ao teatro, deixo meus figurinos e volto, com um pé aqui, outro ali. Mas as meninas não estavam entediadas. Depois de se despedirem de Lucy, elas se sentaram na varanda e Júlia abriu o livro de Gogol. Ela mesma não sabia por que o havia trazido. Era uma lembrança de infância que ficava com você, mesmo que o mundo tivesse mudado. Júlia nunca havia gostado de histórias sobre animais, ursos e coelhos. Sim, era fácil imaginar os animais se movendo e falando, como nos desenhos animados. Mas a menina era hipnotizada por sereias mortas-vivas e quiquimoras, guardas florestais e bruxas, e só podia acreditar no coelho falante condicionalmente para crianças compostas. Mas no fato de que, na floresta, o lenhador pode assustá-lo, tirá-lo do caminho. Que em algum lugar, no meio do mato, há uma cabana, e seu dono é capaz de conjurar essa Júlia em que se acredita sagradamente. Gogol certa vez lhe assegurou isso, descrevendo criaturas místicas de forma tão autêntica que não havia dúvida de que elas existiam, mas Deus nos livre de vê-las, e, pela milésima vez, Júlia tremeu com a noite de maio, e toda a história convenceu Betty de que era melhor não ir ao lago, porque entre sereias há uma bruxa. Ela voltou para seu rebanho, e se você encontrar, então, uma leve batida na porta de pedestres assustou as meninas, e até Betty estremeceu violentamente. Quem é? Sua mãe abriria a porta e entraria, não é? Júlia se levantou involuntariamente dos degraus e viu Harry parado no portão. O vovô perguntou por você, ele começou, e Júlia viu que ele não conseguia esconder sua alegria. Ele estava feliz por ela estar em casa. Não podemos, disse Betty com pesar, a essa hora a mãe de Júlia estará de volta e pedirá que você vá. Lucy chegou cansada e chateada, a esposa do diretor estava no hospital e falava-se em transferi-la para terapia intensiva. Ela deixou Júlia tranquila. Não fique na rua até o anoitecer. E eles se sentaram na cozinha, na longa mesa, todos juntos, e comeram kebab. O avô chamou os comerciantes que conhecia. Posso comprar carne para o kebab? Eles responderam, venha, trouxemos carneiros e vamos abater aquele que o senhor apontar. O vovô torceu o nariz e disse, Harry, não posso condenar ninguém à morte. Vá, você sabe, ao aviário. Pegue algo deles que você possa enfiar em espetos. O frango é uma ave sem cérebro, não é uma pena? Bem, o vovô fez o molho ele mesmo. Seus amigos do Cáucaso o ensinaram. Talvez seja um sinal secreto de amizade? Mickey disse, pensativo, experimente o tsakon. Toda vez que o faço, lembro-me de meus amigos. Memo. A amizade está no toque. Não apenas no coração, mas na língua. No dia seguinte, a caminhada quase deu errado. Quando Júlia acordou, achou que era muito cedo, que ainda não havia amanhecido. Mas quando olhou pela janela, viu que o céu estava coberto de nuvens baixas. O jardim estava quente e arejado, mas de vez em quando caía uma leve garoa. Lucy raciocinou em voz alta, tentando convencer não apenas a filha, mas também a si mesma. Ela também havia decidido passar o dia sem fazer nada, mas estava chovendo. E não havia lugar para se esconder. Lucy fez chá, cortou pão, queijo e salsichas. Ela colocou manteiga na mesa. Júlia os imaginou sentados aqui o dia todo na casa de campo. Não podemos sair para o jardim, que está úmido e sujo. Mamãe costura e ela mesma definha com seus livros, pois se ela se sentar para lê-los pela manhã, terminará à tarde. E a maioria dos livros que ela trouxe já foi lida, portanto, ficar se revirando? Um dia ainda pode ser tolerado, mas se o mau tempo se prolongar por muito tempo? Bem, vamos lá, de qualquer forma, Júlia pediu à mãe, sem esperar muito sucesso, você disse que há asfalto por toda parte? Então não há lama.
Vamos levar um guarda-chuva. Lucy hesitou. A floresta tem um cheiro tão bom agora, de folhas molhadas, terra. Mas tudo se decidiu por si só. Elas ainda não haviam terminado o chá quando o sol apareceu por entre as nuvens e iluminou as gotas de chuva no vidro com diamantes. Vista-se, disse Lucy, mas vamos levar um guarda-chuva. Ambas, sem falar uma com a outra, se perguntaram se deveriam levar Betty com elas. Se ignorarmos a garota, o ressentimento será mortal. Eu nem sei onde ela mora, disse Julia. Lúcia entendeu sem palavras, tudo bem. Vamos deixar isso a critério da vovó. Se ela deixar a neta vir conosco? Mas, nesse caso, não haverá paz. Um quarto de hora depois, bateram na porta de madeira. A pequena casa onde Betty morava era apenas um pouco maior do que a deles. Mas era óbvio que as pessoas moravam ali há muito tempo e já haviam adaptado tudo para sua conveniência. A cabana azul do chuveiro de verão, o gramado bem aparado, no qual havia uma grande bola inflável branca e listrada de vermelho sob a macieira, uma mesa coberta de borracha e 2 bancos. Nós também vamos fazer isso, disse Lucy, com um leve toque de inveja. E Julia sabia por quê. Sua mãe costurava muito bem, transformando tecidos, rendas e tranças. Mas ela nunca tinha sido capaz de transformar seu ambiente, de tornar as coisas aconchegantes. Mãos de gancho, ela se repreendeu, tentando mais uma vez fazer algum tipo de reparo cosmético em casa. Com suas próprias mãos, porque nunca havia dinheiro extra para mestres. Papel de parede e tinta, e ainda mais frequentemente ela tinha que comprar em promoção. O papel de parede estava deformado, a tinta inchada, como se um aluno da primeira série tivesse pegado um pincel e a porta da casa estava entreaberta. Eles ouviram um grito furioso e, no caminho, uma mulher maior de idade já estava correndo. Ela estava envolta em um chale azul com borlas e era o tipo de avó clássica que Julia tinha visto em fotos de bebês. Ela precisaria de uma cadeira de balanço, agulhas de tricô e um gato a seus pés. Sinto muito, por favor, disse ela, apressando-se antes de chegarem a eles, não vou com vocês hoje. Ele está com febre de 38 graus. Não é Covid. Em vez de ficar em casa para tomar chá e comer bolinhos, ele foi à casa do tio Sênia e o tio Sênia lhe deu uma salsicha. Ele não tem geladeira. Só Deus sabe há quanto tempo e onde aquela salsicha estava. Betty vomitou a noite toda, eu estava sentado com ela. Não deveríamos ir à farmácia? Algum medicamento? Lucy olhou para a filha, e podemos ir. Ou podemos ficar com a Betty enquanto você vai ir. Provavelmente tenho mais remédios do que o hospital tem. Você tem ideia do que esse atiradorzinho é capaz? A gritaria atrás de nós piorou. A vovó olhou para trás com apreensão e suspirou, vocês vão para onde forem, e eu vou tentar aguentar essa briga, e é claro que eles cometeram um erro. Eles não seguiram a estrada asfaltada, que serpenteava pela encosta por um tempo que parecia longo demais, e decidiram ir pela montanha à frente. Especialmente porque o dia já estava ensolarado. Havia parado de chover completamente e o solo estava começando a secar. Apenas o topo da montanha ainda estava coberto por nuvens baixas, ou névoa, e Lucy foi a primeira. Estava claro onde subir cada vez mais alto. Mas não havia nenhum caminho e, em alguns lugares, eles tinham que atravessar a grama e, às vezes, simplesmente escalar a encosta pedregosa, entrando em buracos. Então, Lucy parou abruptamente, como se tivesse esbarrado em algo, e disse, desculpe-me, por favor. O que está acontecendo aí? Perguntou Julia. Uma cobra, dá para acreditar? Uma cobra, eu acho. Não, somos 2 idiotas. Deveríamos ter ido pela trilha. Lucy procurou por alguns minutos uma vara, finalmente encontrou uma comprida o suficiente e agora sentia a grama antes de pisar nela. Elas fizeram algumas pausas. Ambas já estavam sem fôlego por causa da árdua subida e descansaram bastante. Elas subiram até o trecho final da trilha, que agora corria suavemente ao longo do cume até o mastro. Julia deu um suspiro de alívio ao ver que não havia nada parecido com seu sonho. Se ela não soubesse, teria pensado que estavam em uma floresta comum, atravessada por uma estrada. Não havia nada de incomum ou misterioso. À frente, havia uma cerca de metal, um portão estreito e um sino.
Ninguém tinha permissão para entrar por nada no mundo. Atrás da cerca havia um prédio de 2 andares e um mastro, uma torre apontando para o céu. Agora você podia vê-lo de perto. Mas aqui ele não parecia tão fino e pontiagudo como no sopé da montanha. De fato, estava coberto de placas de cima a baixo. E isso a tornava gorda ao ponto parecia que a cerca não podia contornar toda a floresta. Bem, para onde estamos indo agora? Perguntou Lucy um pouco confusa, pois achava que havia pelo menos uma plataforma de observação. Veremos a cidade de cima. Tiraremos fotos com nossos telefones. Tirem fotos. Há uma neblina lá embaixo e eles notaram um guarda caminhando do outro lado da cerca. Um homem baixo, magro, de cabelos grisalhos, com um terno preto. Vocês não podem entrar sem um passe, disse ele. Nós entendemos, suspirou Lucy, a montanha parece diferente vista de baixo? Mas aqui é um matagal. O guarda entendeu, vire à direita. Há um caminho ao longo da cerca que leva a uma clareira. É para lá que os turistas costumam ir. Lucy o agradeceu aliviada. Não era à toa que eles estavam escalando há 1 hora. Ela podia imaginar como seus músculos estariam doloridos amanhã. Com certeza, o caminho logo os levou a um lugar onde a floresta recuava. E Lucy quase engasgou. Julia, veja. Eu nunca estive tão alto antes. Tenho a cidade inteira na palma da minha mão e não era apenas a cidade com seus bairros que estava à frente deles, abaixo deles. Ao longe, uma faixa prateada corria ao longo do rio, e todas as montanhas ao redor se estendiam abaixo. E então Julia recebeu um sinal de um homem. Um homem de meia idade estava a 1 dúzia de metros de distância dela. Ele sorriu e acenou para que ela se aproximasse. Julia ficou confusa por alguns instantes. Mas o homem parecia conhecê-la bem. E ela simplesmente havia se esquecido dele. Julia olhou para a mãe, que estava pensando em algo. Ela não quis distraí-la e caminhou em direção ao estranho. Lucy não sabia qual era o sentido de viver para ela agora. Ela disse a si mesma que, quando encontrassem Julia, ela deveria enterrá-la. Fazer um memorial. Fazer como todo mundo. Um monumento de granito decente para que sua filha não ficasse debaixo de um monte coberto de ervas daninhas. Era uma razão externa que estava na superfície, clara para todos ao seu redor agora. Porque ninguém acreditava que a menina desaparecida seria encontrada viva. Se ela não tivesse sido encontrada nos primeiros dias, então... Ela não era uma garotinha. Se houvesse uma oportunidade de vir ou pedir ajuda, ela aproveitaria. E se ela não o fizesse? As opiniões divergiam quanto ao que poderia ter acontecido. O que estava claro era que não havia sido um acidente. A montanha foi revistada várias vezes pela polícia e por voluntários. Eles contornaram cada árvore, olharam embaixo de cada arbusto. Não havia penhascos para cair. Não apenas um corpo, mas nenhum rastro de sangue de cima a baixo. Então alguém roubou Julia e a levou com eles? Mas pelo menos alguma coisa deve ter sido deixada para trás. Vestígios de uma luta, alguns galhos quebrados, um pedaço de tecido de seu vestido, alguma coisa. Ela não poderia ir de bom grado com os sequestradores. Qualquer que fosse a história que lhe contassem, ela avisaria sua mãe. Lucy não duvidava disso, ao contrário da polícia. Por alguma razão, eles permitiram que Julia pudesse ter reagido a alguém. Garota, venha cá, socorro. Só 1 minuto, e é claro que eles trouxeram os cães. 2 cínicos vieram. Um menino com um Rottweiler e uma menina com um Spaniel. Eles eram os cães de serviço de sua cidade. Eles foram treinados principalmente para procurar explosivos e drogas. O Rottweiler não encontrou nada. Ele verificou minuciosamente, farejou toda a plataforma de observação e se sentou com um olhar. Não se preocupe, mestre. Não há bombas ou heroína aqui. Mas Ambal, o Spaniel, farejou o moletom verde de Julia, literalmente enfiando o nariz no chão, e trotou pelo caminho pouco visível. E não apenas o sinologista de Nancy, mas também o resto da polícia e os turistas que estavam olhando, que haviam sido perseguidos o mais rápido possível, correram atrás dele. Lucy também, embora suas pernas não a levassem.
Ela achou que o cachorro a levaria até o cadáver. Ambal mergulhou primeiro em um pequeno barranco, depois subiu até o segundo pico, o Bump. E, sem hesitar, ela mergulhou em uma pequena caverna iluminada pelo sol, visível através do sol. Era tão rasa que apenas 2 ou 3 pessoas poderiam se abrigar ali, como os turistas faziam às vezes durante a chuva. Ele examinou a caverna com uma lupa, mas não encontrou nenhum fio, nem mesmo um fio de cabelo. Ambal gemia baixinho e arranhava a parede. Talvez eles tenham vindo juntos para cá? Perguntou Nancy, afastando o cachorro dela, com medo de que ele machucasse as patas nas pedras. Lucy balançou a cabeça. Uma sensação de realidade estava se apoderando dela cada vez mais. Estava substituindo o frio terror que sentirá quando descobriu que Julia havia desaparecido. Somente por alguns minutos depois ela permaneceu calma, esperando para ver se a garota tinha ido para os arbustos ou se algo tinha chamado sua atenção e ela tinha se afastado, mas voltaria. Então, Lucy ficou agitada e gritou, chamando pela filha e implorando aos turistas, com quem acabará de falar, que chamassem a polícia. E quando a ligação não foi atendida imediatamente, eles se ofereceram para dar uma volta pelo bairro e ligar de volta. E não temos muitas pessoas, agora vamos tirar alguém de sua casa e mandá-lo para você. Quando eles chegarem, já terão encontrado sua filha. E então não teremos mais ninguém para enviar. Por que está chorando? Nunca tivemos ninguém sequestrado antes. Depois vieram a polícia, os cães, os espectadores e os voluntários da Elizabeth Alert. Naquela noite, a cidade deve ter ficado atônita ao ver o brilho da montanha. Os feixes de várias lanternas deslizavam, entrelaçavam-se, multiplicavam-se e muitas tentativas foram feitas para levar Lucy para casa. Ela recusou com um tom de terror em sua voz, como se sair daqui significasse que Julia estaria perdida para sempre. Ela jamais seria encontrada novamente. Não, ela tinha que se sentar onde estava no momento em que sua filha desapareceu. Se Julia voltar, será aqui. Ela sabe que sua mãe está esperando e preocupada. Portanto, ela tem que estar aqui ou elas se perderão uma da outra. Finalmente, uma dessas pessoas, muitas das quais haviam passado pelo rosto dela naquela noite, disse que era necessário ir à polícia, e lá eles a interrogariam detalhadamente e registrariam seu depoimento. E ainda haveria policiais e voluntários aqui na montanha, e se Julia viesse? Então Lucy se sentou no pequeno escritório do investigador. Ela estava sempre com sede, e sua boca era tão seca que, mesmo que bebesse, a sede não passava. A investigadora não era jovem, era magra e tinha os cabelos tingidos de vermelho. O paletó de seu uniforme tinha um leve cheiro de suor. O investigador primeiro pediu que ela contasse em detalhes como tudo aconteceu quando a mãe percebeu que sua filha estava desaparecida. Talvez Julia tivesse amigos na cidade e a menina quisesse encontrá-los, mas a mãe não deixou? Lucy havia percebido que a filha estava usando drogas? Ela já havia desaparecido antes? Lucy queria tapar os ouvidos, e em vez de responder, apenas gritar e não. 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 Ninguém aqui conhecia sua filha. Julia não podia ir embora sem lhe contar. Mesmo quando deixou a cabana ao amanhecer, ela deixou um bilhete. Você precisa falar com um conselheiro de crise, disse a mulher, com certeza. Aparentemente, Lucy estava tão fora de si agora que era impressionante. Vou anotar o número do telefone e você pode marcar uma consulta pela manhã. Ela é uma especialista muito boa. Por que isso acontece? A voz de Lucy era normalmente sonora, mas estava meio engasgada. Ela queria tossir porque não conseguia se ouvir, mas não era isso que ela queria. Ela teve um ataque, sua garganta parecia uma lixa e ela tossiu com tanta força que teve medo de vomitar. Lucy correu para a varanda, para o ar livre. Foi lá que a pesquisadora a encontrou, caída nos degraus. Ela deu um tapinha no ombro de Lucy e disse em uma voz diferente, uma voz humana. Ela deve ter filhos. Agora eles estão levando você. Você tem a chave do apartamento da cidade com você? Apartamento? Perguntou Lucy, sem entender muito bem. Então ela percebeu que não, que haviam me prometido que eu falaria com você e que eles me levariam de volta. Por ali. Ela apontou para a montanha.
Ela voltou a respirar ritmicamente, tomando cuidado para não ter outro ataque. Para onde está indo agora? O investigador quase sussurrou em seu ouvido. Haverá pessoas lá a noite toda. E o que você precisa agora, depois de um choque desses, é de algo para beber e dormir. Pelo menos tome um pouco de vodka. Eu vou embora, disse Lucy, levantando-se. Para onde você está indo? Para a montanha. Espere, suspirou o pesquisador em desespero, vou levá-la agora. Voltarei mais tarde. Espere, não vá. Vou pegar as chaves do carro e avisar meu pessoal. E vamos passar em sua casa para tirar algumas fotos da garota. As últimas que temos. Eu queria ter dito as mais recentes. As últimas fotos. Estava começando a clarear. Julia permaneceu no dia de ontem. Um novo dia estava começando, no qual ela não estava mais lá. E não havia pistas. Lucy estava sentada no mesmo lugar, esperando. A unidade canina tinha ido embora. O cara do Rottweiler passou por Lucy, em silêncio. Nancy ficou parada a 2 passos de distância, hesitando em falar. O desgraçado fez o que pôde. A partir daqui, a trilha para. E não há nada por perto, nem mesmo uma pista. Nenhum cheiro. Houve uma pausa. Lucy não sabia quanto tempo durou. Quando ela olhou para o local onde Nancy estava, ela havia desaparecido. Um dos policiais disse que as informações sobre a garota desaparecida seriam transmitidas hoje na televisão e no rádio locais, e amanhã apareceriam nos jornais. Panfletos seriam afixados por toda a cidade. Mas as pessoas estavam deixando a montanha. Tanto policiais quanto voluntários. Eles já haviam procurado por ela milhares de vezes e perceberam que teriam de procurar Julia em outro lugar, talvez bem longe. Pelo menos mantenha seu celular ligado o tempo todo, disse a investigadora ao se separar de Lucy. Precisamos estar em contato com você o tempo todo. Qualquer notícia. Qualquer dúvida, e Lucy estava morta de cansaço, percebeu que poderia se deitar na grama e adormecer, ou melhor, cair no esquecimento por um tempo, mesmo que fosse apenas por alguns minutos. Mas ela tinha medo de dormir. Ele poderia ter um sonho feliz ou apenas um sono tranquilo. E então ele acordaria e perceberia que Julia havia desaparecido. Seria um golpe tão forte que seu coração explodiria. Onde havia uma estrada no topo da montanha, os carros passavam, o pessoal da manutenção da TV ia trabalhar. Os vigias mudaram. Logo os turistas apareceriam. Ela não ficou surpresa ao ver um médico conhecido se aproximando dela. Nos momentos mais difíceis, ele sempre aparecia, como se surgisse do nada. Não era à toa que ela e sua filha o chamavam de o anjo da guarda. Era impossível encontrar palavras mais precisas e não tão banais para descrever a essência do relacionamento deles. Gostaria que Jack estivesse com Julia neste momento. Venha, disse ele, aproximando-se de Lucy. Ela balançou a cabeça. Vamos, ele repetiu, e a pegou firmemente pelo cotovelo. Ela tinha mãos elegantes com dedos longos. Elas poderiam ter pertencido a um músico ou a um cirurgião. Mas a força dele foi suficiente para que Lucy se levantasse. Jack a levou até seu carro, um Toyota branco. Ele tinha placas 911. A polícia deve tê-lo colocado lá de propósito. Havia alguém em sua cidade que Jack não teria ajudado, que ele não teria tratado. Lucy não lhe perguntou como ele sabia. A cidade inteira já devia saber. Ele a havia levado para seu hospital, para o pronto-socorro, que ele administrava e era seu. Todas as enfermeiras o idolatravam, olhavam-no fixamente na boca. Ele levou Lucy para seu escritório, onde ele não apenas trabalhava, mas literalmente vivia. Quantas vezes ele dormia aqui, no sofá? Deite-se, disse ele a Lucy, tirando um travesseiro e um cobertor do armário. Ela balançou a cabeça. Não consigo dormir, disse ela, e ele não reconheceu sua voz. Havia algo de mecânico nela, não muito humano. Vou lhe dar uma injeção. Descansar a cabeça no travesseiro era confortável, no sentido de que as lágrimas agora escorriam para os lados, encharcando a fronha. A luz da lâmpada na mesa de Jack se apagou.
Sempre ficava um pouco escuro em seu escritório. Quando a agulha entrou em seu braço, Lucy se lembrou. Sim, o telefone, e afinal, ela o estava segurando na mão. Não foi fácil soltar seus dedos. Ela empurrou o aparelho, quente e úmido, da palma de sua mão para Jack, que poderia atender uma ligação. Se houver alguma novidade, e ele assentiu, desligou a lâmpada e saiu, carregando o celular dela. Ele ouviu a chave girar na porta. Depois, já durante o sonho, ela percebeu várias vezes que alguém batia à porta, procurando por Jack. Lucy passou o dia inteiro nesse sonho ou esquecimento. Foi somente quando começou a escurecer que ela se sentou no sofá, tentando recuperar os sentidos. Sua cabeça estava tão pesada que ela sacudia como um cavalo. Jack entrou. Ele provavelmente já havia passado por lá antes, checando-a de vez em quando, certificando-se de que ela estava bem. Nenhuma novidade, disse ele, percebendo que ela precisava ouvir dele antes de qualquer outra coisa. Todos estão olhando. Vou fazer café. Açúcar ou chocolate para você, Lucy? Pare com isso. Você precisa comer alguma coisa. Pelo menos tome um pouco de café. Sua casa vai parecer um quartel-general agora. Você precisa se manter firme. Você vai receber muitas ligações. Você sabe que se ainda não a encontraram, então a Dasha está morta, e Lucy finalmente começou a chorar, terrivelmente, chorando, 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 chorando. Não era a primeira vez que esses soluços eram ouvidos no hospital. No primeiro andar, na sala de espera, costumavam trazer pessoas tão pesadas que os médicos não podiam fazer nada. No quarto andar havia uma sala de cirurgia, e lá também eles às vezes o deixavam os pacientes na mesa. Ou saíam um pouco mais tarde, na unidade de terapia intensiva. E agora, se alguém passasse pelo corredor depois da cirurgia, poderia se arrepiar um pouco, tremer, pensar que alguém tinha acabado de morrer. Jack não disse que Julia seria encontrada. Ele não podia mentir. Lucy, disse ele, você ainda precisa se recompor. Superar isso. Se Deus quiser. Deus? Ela se levantou, lembro-me da lenda que lhe contaram no convento. 2 meninos estavam pescando e se afogaram no Volga. Um deles tinha uma mãe crente que orava fervorosamente. Encontraram o corpo do menino e ela conseguiu enterrá-lo. E o outro simplesmente desapareceu. É como se a oração de uma mãe trouxesse o fundo do poço. Por que está me contando isso? Por quê? Não vou conseguir acreditar em ninguém se a Julia. Beba seu café, ela disse, estou saindo do trabalho, vou levá-lo para casa agora. Mas há repórteres esperando por você. Eles estão esperando lá fora. E não mexa sua cabeça, você não vai voltar para a montanha agora. Não para a montanha. Para a sua casa de campo. Terei meu celular, então a polícia não se importará onde eu ficar. Desde que eu esteja em contato. Ah, sim, o celular. Jack o tirou do bolso e o entregou a ele. Está tudo bem. Não havia ninguém aqui. Ninguém da imprensa tinha ouvido falar que ele havia comprado essa casinha decrépita com uma cerca de madeira frágil. O carro afundou como um navio nas ondas. A casa olhava para eles através das janelas escuras. A última vez que eles haviam saído daqui com Julia. Mas ao redor deles havia pessoas vivendo. As luzes brilhavam. E Jack se conteve, não fez a pergunta que estava prestes a fazer: você não vai ter medo aqui? Em vez disso, ele disse: e não quero que você faça nenhuma besteira. Não irei até o topo à noite. E não colocarei as mãos em mim mesmo, se é isso que você quer dizer. Obrigado pelo que você fez. Obrigada por ter me apoiado. E agora eu só quero ficar sozinho, sabe? Vá até sua mãe. Eu tinha uma mãe idosa que teria voado para fora desta terra como um dente de leão para a eternidade se não fosse por suas mãos hábeis e pelo fato de que ela estava atenta a cada minuto. Lucy caminhou em direção à casa. Ele tinha medo de deixá-la sozinha. Ele estava muito cansado, como estava cansado quase todos os dias no trabalho, mas agora seria mais fácil para ele sentar-se ao lado de Lucy e pegar o celular, atendendo as ligações. Sempre esperando que agora houvesse um milagre.
E o que aconteceria com Lucy se ela realmente fosse convidada a ir para a fila? Quando voltou de carro, Lucy tinha razão, sua mãe, que tinha 90 anos, não podia ser deixada sozinha à noite, mas as lágrimas brotavam em sua garganta e ela tinha dificuldade para respirar. Naquela noite, a segunda noite em que Julia estava fora, Lucy não recebeu nenhuma ligação telefônica. Ela ligou para a polícia, forçou-se a fazer uma contagem regressiva de algumas horas e depois apertou os botões do celular novamente. Ela já havia ligado para o pronto-socorro dessa forma uma vez, quando sua mãe estava lá depois de uma operação. Sua mãe estava com peritonite e não havia certeza de que ela viveria para ver o nascer do sol. A ligação lhe deu uma forte sensação de alívio enquanto ela vivia, que depois de alguns minutos foi substituída pela ansiedade e pela expectativa da próxima ligação. Portanto, agora, para Lucy, o mais importante era a notícia de que Julia ainda não havia sido encontrada morta. O que significava que a busca ainda estava em andamento. Ela percebeu que a diferença na UTI foi resolvida em questão de horas. A mãe acabou melhorando. Mas agora, quanto tempo esperar? Dia após dia, semana após semana, talvez ano após ano, ou uma vida inteira de espera? Talvez chegasse um momento em que ela não suportaria mais essa tortura de esperança e desejaria que pelo menos o corpo de sua filha fosse encontrado. Que tudo tivesse terminado. Mas ainda não desta vez, e Harry chegou pela manhã. Lucy ofegou quando ouviu uma batida na porta dos pedestres, mas quando viu quem era, congelou novamente. Ela havia sido expulsa da montanha. Mas aqui ela poderia ficar sentada o tempo que quisesse, meio atordoada. A única coisa que a aliviou foi o fato de Harry não ter que explicar nada a ela. Ele já sabia de tudo. Venha e fique conosco, disse o menino, venha e fique conosco. O vovô está chamando você. Há muito espaço. Os repórteres chegarão em breve e você não terá paz. Eles não conseguirão tomar nosso castelo, ele pode resistir a qualquer cerco. Harry dirigiu Lucy como se estivesse no comando, eu a ajudarei a levar suas coisas. Levarei tudo em poucos passos. A máquina de costura e os bonecos. Você acha que eu sei costurar? Perguntou Lucy. O verão estava lindo. Sereno. Cheio de suave languidez. Lucy imaginou que aqueles que a haviam levado, ou aqueles a quem ela havia sido entregue, poderiam ter feito com Julia, e ficou tão horrorizada que deu um pulo e correu para a varanda e, de alguma forma, manteve-se alerta para não se jogar no chão. Uma chance. Talvez haja mais uma chance em 1 milhão de que Julia esteja viva. Não muito longe dali, a floresta noturna roncava, cheirando a água do lago e a matiola que crescia no pátio, em grandes vasos de barro. Quando Harry saía de manhã para buscar leite, muitas vezes via os cabelos soltos de Lucy pendurados no portão de ferro. Então ela havia adormecido novamente na varanda, deixando a cabeça cair em seus braços. As notícias continuavam chegando, a busca por Julia prosseguia. Mas, no caso dela, não havia pistas como nos outros casos. Não havia nenhuma evidência confiável de que alguém a tivesse visto em algum lugar. Apenas rumores. Uma mulher falou. Um homem ligou. Uma cartomante disse que ela tinha boa sorte. Acho que havia uma garota que se parecia com ela. Os rumores nunca foram confirmados. E Lucy sabia que logo a busca inevitavelmente desapareceria. E agora Lucy estava no meio da cela e olhava em volta horrorizada. Isso era algo que ela nunca havia imaginado, nem mesmo em seus sonhos mais loucos. Ela nunca havia tido contato próximo com o mundo da prisão, e os condenados sempre estiveram longe dela. Todo o seu conhecimento sobre esse mundo se limitava aos livros de história, aos prisioneiros políticos do século XX, ao triste artigo 58, à reabilitação, e esses rostos sorridentes que agora cercavam estavam claramente longe da política. Eles só queriam uma coisa. Porque Billy havia pensado em uma punição pior do que a morte para ela, era isso que o ex-marido dela queria. Uma vez ele fingiu fazer a coisa honrosa de deixar Lucy e a filha com uma bolsa esportiva, deixando tudo para elas. Foi omitido que o apartamento era originalmente de Lidine. É verdade que Billy havia feito os reparos, mas ele não poderia ter levado tudo com ele, poderia? Ele levou o carro, é claro, e Lucy nunca disse uma palavra.
O pai de Julia também pagava uma pensão alimentícia simbólica, e conhecidos o ajudavam a burlar a papelada. E Lucy nunca discutia, nunca pedia dinheiro ou presentes para a filha. Billy achava que poderia facilmente excluí-la de sua vida. Afinal de contas, ela ainda era jovem, obviamente, logo se casaria, teria mais filhos e, no entanto, tudo deu errado. Depois de Lucy, Billy voltou para sua mãe. O irmão do meio foi para outra cidade, estabeleceu-se lá, e o irmão mais novo começou a beber. Sua mãe tentou lutar contra isso, mas todas as noites, quando Billy chegava em casa, encontrava o irmão em estado de embriaguez. Harvey descia a escada que só levava para baixo. Sua mãe escondia o álcool, não dava um centavo ao caçula, mas ele começou a tirar coisas de casa e a vendê-las por centavos, apenas o suficiente para uma ressaca. Somente nos últimos anos, com a ajuda dos filhos, a mãe comprou alguns vestidos, um chapéu de pele, um bom par de botas. Ela até comprou seus primeiros brincos de ouro. Em casa, havia um carpete, depois um aparelho de televisão em cores. E tudo isso Harvey levou e vendeu. Mamãe estava desesperada, não sabia o que fazer. Billy tentou colocar seu irmão em um centro de tratamento de drogas. Mas lá, embora as portas fossem fortes e bem trancadas, não conseguiam manter Harvey do lado de fora. E tudo começou de novo. Billy acenou com a mão. Lucy estava certa, seu marido tinha tido amantes de tempos em tempos. E agora ele tinha saído com uma delas, a que parecia mais adequada para ser sua esposa. Selena morava em sua casa, tornando-a aconchegante, costurando e tricotando, fazendo rendas. Depois disso, Billy se sentiu atraído por um certo tipo de mulher. Boas costureiras. Mas o século XIX havia passado, e nem Selena nem nenhum dos amigos de Billy concordaram em considerá-lo seu mestre incondicional, em fazer exatamente o que ele dizia, em ajustar suas vidas aos interesses dele. Selena cantava bem, várias vezes por semana ia ao Palácio da Cultura, onde era solista do conjunto. E, nessas noites, Billy tinha que se contentar com um jantar frio. E o conjunto viajava com frequência para se apresentar. Billy não conseguiu convencer a mulher de que seu marido deveria ser sua prioridade. Selena também não queria ter filhos. Ela, assim como Billy, cresceu como a mais velha em uma família grande, foi babá durante o tempo em que esteve com as crianças e agora não queria voltar a usar essas fraldas e papinhas. E não havia nada que Billy pudesse dizer que Selena era dona da casa. Depois, ele teve Kate, que se conheceram em um apartamento que pertencia a uma amiga dela que tinha ido para o exterior. Depois, Sarah, que tinha uma bela casa de campo. Sarah foi quem acabou ficando com ele. Ela era uma mulher rica, casada, e falava do marido com um leve desdém. Não era jovem, tinha uma aparência pouco atraente. Billy ofereceu repetidamente a Sveta que se divorciasse de seu marido e se casasse com ele, com Seriusa. Mas a mulher apenas acenou com a mão com desdém: "Você não vai ganhar dinheiro para as minhas necessidades." Isso deixou Billy muito magoado e ele ficou cada vez mais irritado com Lucy, a mais calma de todas as suas esposas. Eles poderiam ter tido uma boa família, um filho teria nascido depois de sua filha. Mas Lucy havia estragado tudo. E quando Julia desapareceu, ele teve um lampejo de raiva e decidiu se vingar de sua ex-esposa. Esse plano sádico lhe ocorreu, pois conhecia bem Lucy. Ela não se queixa a ninguém. Ela é muito tímida, muito tímida. Deixe que ela viva e sofra, que se considere para sempre manchada, tendo sido esfregada por toda a câmara. Mas quando ele abriu a porta no dia seguinte, esperando encontrar sua esposa torturada, ficou atônito. Lucy estava cochilando, com a cabeça apoiada no colo de uma mulher idosa e criminosa. E, a julgar pelas roupas da mulher, ninguém havia tocado nela. O idoso esfregou levemente o ombro da mulher adormecida. "Lucy, e levante-se. Há alguém aqui para você." Billy se aproximou da parede. O que sua ex-esposa, um ratinho manso, havia feito? O que ela havia dito? Por que os vigaristas a haviam tomado para si? Lucy passou por ele como se nada tivesse acontecido. Ela estava com pressa de chegar em casa. Ontem, quando ela estava no meio da cela, prestes a desmaiar de horror e repulsa, aquele velho, aparentemente uma figura de autoridade, disse a ela: "Não tenha medo, Lucy, vem aqui", e parecia místico para ela. Era impossível que ele soubesse seu nome.
Um bom homem perguntou por você. Estávamos procurando a filha dele. O que você quer dizer com isso? Zack sorriu, e não importa se estamos na prisão ou fora dela. Temos nossos próprios canais. Estamos procurando por ela há muito tempo e a encontramos. Ela está viva? Ela está viva, o velho acenou com a cabeça. Há um psicopata lá dentro, um bastardo. Mas ele é charmoso. Ele atraía garotas bonitas, enfiava um pano no nariz e entrava no carro. Depois decidia o que fazer com elas. Ele daria as mais jovens para esposas sem filhos como filhas, e as mais velhas para homens ricos, como empregadas, como noivas. Não grite. Nada acontece com as suas. Você não teve tempo de vendê-lo. Eles o deixarão sair daqui e você irá com ela. E Lucy recebeu um chá forte e doce e dormiu a noite coberta com a jaqueta do velho. Quem perguntou por mim? Perguntou ela. Havia um calor incomum nos olhos do condenado, como se ele se lembrasse de algo bom. Um amigo meu. Éramos jovens na época. Costumávamos ir juntos para as montanhas. E quando caí em uma fenda, ele me tirou de lá. Ele se quebrou, ficou aleijado, mas me salvou. Portanto, eu tinha uma dívida de gratidão com ele. E agora Lucy estava com pressa de chegar em casa. Ela sabia que Julia estava esperando por ela lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.